Informação sobre Everton Felipe. Na sexta-feira a gente disse que o São Paulo havia entrado na disputa com o Flamengo pelo Everton Felipe. Eu só não tinha o valor na oportunidade. O São Paulo havia oferecido R$1,5 milhão pelo empréstimo até o fim do Campeonato Paulista e mais R$4,5 milhões... Não, desculpa, R$2 milhões pelo empréstimo até o fim do Campeonato Paulista e mais R$4 milhões se quisesse ficar com o jogador em definitivo, comprando 40% dos direitos econômicos que pertencem ao Sport. O Sport ainda manteria 5%. O Sport, na oportunidade, disse não para a proposta do São Paulo, até porque o Sport ainda tinha a expectativa de vendê-lo para o Flamengo. O Flamengo estava disposto a pagar os R$6 milhões logo de cara, sem essa história de empréstimo. Pois bem, o Flamengo desistiu de contratar o Everton Felipe. Depois de gastar quase 44 milhões no Vitinho e mais de 10 milhões no Robert Pires, o Flamengo falou, opa, está na hora de dar uma economizada. Obrigado, o Sport, não queremos mais o Everton Felipe. O São Paulo, sabendo que estava sozinho na disputa, voltou a procurar o Sport ontem para entender que condições o Sport gostaria de estabelecer para que o negócio fosse tocado e manteve essa proposta de R$2 milhões pelo empréstimo, mais 4 milhões parcelados. Parcelados não, condicionados à compra do jogador. O Sport pensou na possibilidade de inclusão de um jogador. Foi um empréstimo, por exemplo, o Everton Felipe ficaria até o fim do Campeonato Paulista e nesse período o São Paulo cederia de graça um jogador por empréstimo ao Sport. Essa conversa sobre um jogador emprestado não evoluiu e informação de pouquinho antes do programa começar, informação que vem de Pernambuco, de uma pessoa próxima ao Arnaldo Barros, o presidente do Sport, é de que o presidente resolveu interromper as negociações. Pode ser que elas sejam retomadas, mas a posição de 13h é de que o Sport não tem interesse em avançar nessa proposta do São Paulo. Acho uma grande pena, porque o Sport precisa de dinheiro, o Sport vive uma dificuldade financeira grande, até em relação a salários dos jogadores. Em alguns dias ou semanas os salários foram atrasados. Esses 2 milhões ajudariam o Sport a colocar a casa em ordem. O Everton Felipe não vem sendo aproveitado como titular desde que se recuperou da contusão. E aí, até com essa eventualidade de uma troca de jogador, o Sport, por exemplo, poderia pedir o Morato, que é um cara que dificilmente vai ter espaço no São Paulo, principalmente com a chegada do Everton Felipe, e que poderia ser útil para o Sport no restante da temporada. Mas a posição do presidente Arnaldo Barros, nesse momento, é de que com esses termos do negócio a coisa não vai andar. Ele deve ser um cara aí também, agora, toda a janela a gente vai ouvir falar no Everton Felipe, então, né? Sim, e aí tem uma explicação do porquê que o Arnaldo Barros não quer fazer negócio nessas condições. O mandato dele acaba em dezembro. Então ele precisa de mais dinheiro agora. Então ele queria ter mais do que os 2 milhões agora. Entendi. O São Paulo gostaria de ver o Everton Felipe para ver se ele está recuperado mesmo, se vale a pena o investimento. Então há esse compasso.